Jesus está revelando os seus mistérios. Jesus está revelando o mistério do reino de Deus. E claro, aqui está dizendo, olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a revelação dos mistérios de Deus é dada para todos. Não é para um, não é para outro. Ah, Frei, mas a palavra está dizendo que para uns ele dá e para outros não. A questão não é que Deus escolhe para quem ele vai se revelar. A questão é que a palavra de Deus está querendo dizer que nem todos acolhem. Por que é dado para uns e para outros não? Porque uns estão com o coração aberto, outros estão com o coração fechado. Mas a revelação de Deus é para todos. A revelação de Deus foi feita para todo ser humano. Todo ser humano. A revelação de Deus foi feita para todos. Agora, por que muitos não compreendem a revelação de Deus? Porque querem entender com a cabeça. Muitos dizem, é ilógico. Ah, meu irmão, minha irmã, se nas coisas de Deus você for querer encontrar sempre uma lógica, você vai se perder. Nas coisas de Deus, às vezes, não tem lógica. Por exemplo, aquela palavra de Jesus que diz assim, olha, o patrão contratou um às 9 da manhã, outro ao meio-dia, outro às 3 da tarde e outro às 5 da tarde. E aí Jesus diz, na hora de pagar cada um, o patrão pagou um salário para o que chegou às 9, ou seja, trabalhou o dia inteiro. Pagou o mesmo salário para quem chegou ao meio-dia, trabalhando um pouquinho menos. Pagou o mesmo salário para aquele que chegou às 15. E pagou o mesmo salário para aquele que chegou às 17. Que lógica que tem nisso? Nenhuma. As coisas de Deus não têm muita lógica. O evangelho não tem muita lógica. E eu digo lógica humana. Não tem lógica humana. Muitos não conseguem compreender a verdade de Deus porque estão presos à razão humana. E o que é a revelação de Deus? A revelação é um conhecimento que ultrapassa a razão humana. Você não entende com a razão muitas coisas, mas você entende com a fé. E nós temos que entender que toda essa revelação, porque Deus está dizendo, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Isso não é porque a gente merece, isso é uma graça de Deus. Sim, é uma graça de Deus. Deus está dando uma graça ao ser humano, conhecer Deus, conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas, como essa palavra está bem dito aqui para nós, nem todos acolhem, nem todos querem, porque o coração deste povo se tornou insensível. Na liberdade do homem, o homem pode escolher se ele quer ou não quer. E a palavra está dizendo porque o coração deste povo se tornou insensível. E a verdade é que muita gente está insensível à palavra de Deus. Ou seja, não se deixa tocar por esta palavra. Não quer saber dessa palavra. E talvez tenha um monte de gente da sua família que tem coração insensível. Não quer nem saber da palavra de Deus. Não está nem aí para a palavra de Deus. Eles ouviram com má vontade. Quando ouvem a palavra, ouvem com má vontade. Fecharam seus olhos para não ver com os olhos. Eles fecham os olhos. Deus está querendo mostrar. Existem acontecimentos na vida dessas pessoas, mas elas não querem ver. Muitos não querem ver que é a mão de Deus. Por exemplo, uma pessoa é curada do câncer assim, sem a ciência explicar. A ciência não explica, mas a pessoa não quer dar os méritos para Deus. Ela vai achar uma justificativa humana que quem curou foi algum remédio, foi a medicina. Não, a medicina está dizendo que não curou. Foi um milagre. Mas tem gente que não quer ver, nem quer ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure.
O que a palavra precisa causar em nós, minha gente? Precisa causar conversão. De modo que se convertam. O que tem que acontecer no nosso coração é a gente se converter. E os cure do quê? Os cure das nossas doenças. E qual é a nossa maior doença? A nossa maior doença é o pecado. Deus quer curar você do seu pecado. Deus quer curar você dessa chaga, dessa lepra que há dentro de você. O homem é livre, mas quando o homem usa mal sua liberdade, ele corre o risco de pagar um preço muito alto. Porque a liberdade é para que a gente possa escolher o bem. Quando a gente usa da liberdade para escolher o mal, na verdade a gente não está sendo livre. Deixe a graça de Deus agir no seu coração, livremente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.